Muito bem, pessoal. Então, neste vídeo, quero mostrar para vocês como se usa a classe ArrayList em substituição a um vetor convencional. Aqui temos um programa que utiliza um vetor convencional, um vetor de strings. Eu estou presumindo aqui que você já saiba utilizar o vetor. Ele declara um vetor com 10 posições. Depois a gente tem um laço de repetição que repete aqui 10 vezes, recebendo aqui uma string. Ele utiliza aqui uma classe que também está disponível aqui, junto com o link que está na descrição do vídeo, a classe entrada, que facilita aqui a leitura de dados via teclado. Eu recebo aqui uma string que é armazenada na variável s, depois eu coloco isso no vetor. Claro que eu poderia fazer isso numa linha só, deixei aqui para fins didáticos em duas linhas. Depois eu exibo cada uma das posições do vetor, né, acessando a posição pelo índice, e eu exibo cada uma das 10 posições desse vetor. Então, como eu faria para substituir este vetor por um ArrayList? Então, começamos aqui. Eu vou declarar aqui ArrayList, que é o nome da classe. Aí eu especifico entre sinais de menor e maior, eu especifico o tipo de conteúdo que este vetor vai armazenar. Então ele vai armazenar uma string, eu quero fazer um ArrayList de strings. O nome da variável eu até vou manter o mesmo. Tá? Em vez de eu criar new string, eu vou botar new ArrayList. Então estou criando o objeto que vai armazenar strings. Aí isso substitui a declaração do vetor convencional. Lembrando que se nós tivermos um erro aqui, provavelmente o NetBeans, no meu caso eu estou usando o NetBeans, vai dar uma dica aqui. Eu preciso colocar um import aqui para importar o ArrayList do pacote onde ele foi, a classe está escrita. Tá? Depois, então, eu vou manter esse laço de repetição aqui para receber 10 nomes. Embora o ArrayList, se vocês observarem aqui, eu não especifiquei tamanho. Ele tem um tamanho dinâmico, ele pode aumenta, né, conforme o tamanho dele aumenta, conforme o número de elementos que eu vou adicionando no nosso vetor. Então, poderia ser 10, mas poderia ser 5, 20, 30 ou quantas posições forem necessárias para o problema que eu estou resolvendo. Então, neste caso, eu vou receber o vetor e para alocar ele no ArrayList, eu vou usar o nosso ArrayList, que também se chama vetor, e eu vou utilizar o método add. Ele adiciona, então, no final do vetor. Tá? E aí o número de repetições aqui poderia ser alterado para o número que você precisar para o problema que você tem para resolver. Claro que se eu quiser colocar numa posição específica, eu posso usar o método set. Aí eu mantenho, eu tenho que especificar a posição, que eu mantenho aqui a variável i como posição do vetor e o conteúdo que eu quero colocar naquela posição. Então, essa estrutura aqui seria semelhante a essa que eu coloquei antes, né, que está adicionando um conteúdo, neste caso adicionando sempre na última posição do vetor, acrescentando inclusive uma posição do vetor. Depois, para exibir aqui cada uma das posições, nós vamos usar um método get para obter o conteúdo que está numa determinada posição, né? Get i, ele vai me retornar o conteúdo da posição e aí eu vou exibir na tela. Então, em vez de usar o índice entre colchetes, eu uso o método get e passo o índice como parâmetro para este método get. Então, simples assim, né, é a utilização de ArrayList em substituição a vetores. Claro que tem alguns detalhes, né? O ArrayList ele é utilizado com objetos. Então, eu não uso para tipos primitivos como int, double, char, eu uso para objetos. String, a string é um objeto, embora ela tenha um modo de utilização semelhante a um tipo primitivo, mas ela é um objeto. Então aqui eu fiz um outro exemplo utilizando um objeto produto. Criei aqui uma classe produto, uma classe que representa aqui um produto de uma mercadoria, né, no estoque de uma empresa.
tem uma identificação, um código, né, um nome, um preço de venda e uma quantidade disponível no estoque. Quantidade disponível para venda. Vou criar um produto passando aqui os três primeiros atributos, né, o código, o nome, preço de venda. A quantidade disponível é inicializada com 0. Aí tem aqui os métodos get e tem aqui adicionar no estoque ou baixar no estoque, que isso vai alterar, digamos, a quantidade disponível à medida que novos produtos entram no estoque ou saem do estoque. Bem, não vem ao caso aqui nós olharmos o código detalhado da classe, mas ela está também disponível para vocês. Bem, como é que eu faria um vetor com produtos? Então, neste exemplo, criei aqui 5 produtos com código, nome e preço. A quantidade foi inicializada com 0 dentro do método construtor mesmo de cada um dos objetos. Aí, em vez de criar um vetor de strings, a gente cria um vetor de produto. E aí depois eu adiciono esses produtos, estou adicionando aqui os 5 produtos no vetor, na última posição do vetor sempre, né? Ou usando o método set para adicionar numa posição específica ou atualizar uma posição específica, se assim for necessário. Tá? E aqui eu estou utilizando um for each para exibir, né, cada um dos produtos. Como é que funciona este for aqui? Eu declaro uma variável P, que é do tipo produto, sempre do mesmo tipo do ArrayList, 2 pontos, o nome do vetor ou do ArrayList, porque isso aqui também funciona para vetores convencionais. Então, neste caso, eu estou usando o ArrayList, ele vai percorrer todo o ArrayList de acordo com o tamanho. Então, se o tamanho for 100, vai repetir 100 vezes aqui o nosso laço. Se for uma quantidade de elementos, a quantidade de elementos for menor, ele vai repetir exatamente o mesmo número de vezes igual à quantidade de elementos que nós temos dentro deste vetor ou dentro deste ArrayList. A cada repetição, seja na primeira repetição, por exemplo, a variável P vai receber o conteúdo da primeira posição do vetor ou do ArrayList. Então, eu vou exibir o nome do primeiro produto, porque dentro da variável P, neste momento, na primeira repetição, eu tenho o primeiro produto que foi adicionado lá. Quando eu vou para a segunda repetição, automaticamente a variável P passa a receber a segunda posição do vetor. E aí eu vou exibir o nome do segundo produto, né? Porque eu tenho um vetor aqui de produtos. E dentro de cada posição, eu tenho um objeto inteiro. Claro que tecnicamente eu tenho um ponteiro para o objeto, mas do ponto de vista lógico, eu tenho o objeto todo dentro de cada uma das posições do vetor. E cada objeto contém código, nome, preço e ainda quantidade disponível. Então, quase tem uma similaridade a uma matriz, né? E nessa posição aqui eu tenho um objeto inteiro com 4 informações referentes àquele objeto. Aqui tem mais 4 informações referentes ao produto 2 e assim sucessivamente até, no nosso caso aqui, a última posição do vetor é a posição 4, né? Sempre começando com 0 também, tá? Claro que se você quiser usar um for convencional, né? Eu vou usar aqui um for com um número de repetições definido pelo tamanho do vetor, né? Então eu vou botar vetor.size, não é vetor.length, aqui é vetor.size. Nosso vetor aqui se chama lista, então lista.size. Tá? Aí ele vai dinamicamente também alterando o tamanho conforme a quantidade de elementos que eu aloquei neste ArrayList. Esse size aqui não é fixo, é conforme o número de elementos que estão neste momento no ArrayList. E aí eu vou fazer um exemplo semelhante a este. Ó. Eu vou pegar uma variável auxiliar, produto P, vou copiar para ela a primeira posição do vetor. Então é lista.get a primeira posição. Obter a primeira posição, que é a posição 0, porque nossa variável controle aqui começou com nosso índice do fora, né, começou com 0. Eu copiei o primeiro elemento para a variável P, depois eu vou exibir este
este elemento, né? Eu posso exibir o código, o nome, o preço de venda, a quantidade disponível, qualquer uma das informações deste objeto. Tá? Eu vou exibir o nome do produto, o nome da mercadoria, portanto. Tá? Então, essa estrutura aqui é igual a esta aqui. As duas são equivalentes. Pode usar de um jeito ou de outro, conforme você preferir. Bem, espero que tenha ajudado você a entender como se utiliza o list. Veja que é muito simples, em substituição a um vetor, com a vantagem de eu não precisar especificar o tamanho e dinamicamente essa estrutura de armazenamento ela vai sendo estendida conforme o número de elementos que eu vou adicionando. E aí, para obter cada uma das posições do vetor, em vez de você usar o colchete com um índice, você usa o método get com um índice. Então, muito fácil, simples, né? Muito parecido com um vetor convencional, mas com algumas vantagens. Eu não explorei todas as vantagens aqui. Em outro momento, eu mostro para vocês outras vantagens do ArrayList, como, por exemplo, procurar um elemento de uma determinada posição do ArrayList. Em vez de eu tenho um método que localiza um elemento dentro do ArrayList sem precisar fazer um laço de repetição, por exemplo. Então, utilizar ArrayList em substituição a um vetor convencional é uma boa alternativa, uma boa prática de programação. Um abraço e até breve.